Olá, vamos ao recomeço das nossas ações do aprendizado da lição da Escola Sabatina nessa semana. É uma alegria ter você aqui conosco. Eu quero pedir que você compartilhe com seus amigos, fale da alegria que você está sentindo de poder participar desse canal e contribua para que outros possam também ser edificados através da palavra de Deus. O compartilhar, o inscrever-se, isso faz parte, tanto no Telegram quanto no YouTube, e isso vai ajudar não apenas no fortalecimento do conhecimento da lição da Escola Sabatina, como também na interação do aprendizado que todos nós estamos sujeitos a ter com a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Agradecidos estamos, meu Pai, meu Mestre, pelo ensino desta semana, e pedimos que Teu Santo Espírito nos conduza nessa classe para que o aprendizado seja de unidade e de ação, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu sugeri para vocês na última segunda-feira, nas dicas do vídeo, que nós deveríamos abordar a lição na perspectiva do que a Bíblia revela sobre a educação na família, ok? E como sabemos, o tema desse trimestre é educação e redenção. Então, por trás de todas as nossas ações, falas e aplicações deve estar esse conceito da redenção, ok? O tema da lição desta semana está ligado à família. E o verso para memorizar chama atenção para duas palavras que eu pedi que você tentasse descobrir. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Duas palavras eu destaco aqui, que é o ensino e a instrução. Bom, parece ser redundante, ensino e instrução na língua portuguesa, mas no original, ok, no hebraico, há duas palavras que sugerem uma aplicação diferenciada. O ensino está ligado à disciplina, ao castigo. A instrução está ligada à orientação, a uma lei, a um conjunto de ensinos. Então, eu diria assim, a mãe é responsável pelo conjunto de ensinos no lar. O pai aplica a disciplina quando esses ensinos não são aplicados na vida do seu filho. É teoria, instrução, e da parte da mãe, e da parte do pai, a percepção desse aprendizado, até a medição desse aprendizado, e até a espécie de condução desse aprendizado. Então, assim, é um trabalho já feito em conjunto, onde a palavra é apresentada, o ensino é apresentado pelo pai no sentido da disciplina, e a teoria é apresentada pela mãe no sentido da orientação. Então, eu destaco essas duas palavras, você pode trabalhar isso no verso áureo, porque eu penso assim, se a admoestação não fizer resultado, entra a vara, a disciplina, o castigo. Bom, isso aqui, na perspectiva bíblica, ela é uma composição desse processo da educação. Não é apenas o afagar da mão, mas às vezes, havendo a necessidade, é também o peso da mão. Obviamente que dentro sempre desse contexto construtivo, nunca destrutivo, nunca de fazer o maltrato ao filho ou trazer ele meramente uma dor pela ira, mas uma dor motivada pelo amor. Bom, isso aqui gera uma discussão muito ampla, mas eu não quero sugerir que você entre nesse aspecto. Se prenda aos dois conceitos. Instrução é orientação, ensino é disciplina, é castigo. Ou você obedece, ou você apanha. Entendeu? Muito bem. Faz parte do conjunto do processo da educação na família. Vamos avançar. Dentro da nossa linha de abordagem dessa semana, eu quero destacar alguns pontos. Eu falei até que
O segredo para a lição dessa semana era o maior desafio de todos, que era você ler todos os textos que a lição propõe. E são muitos os textos. Mas, olha, é com base na leitura desses textos que você pode produzir um bolo, um produto enriquecedor com um sabor agradável. E eu posso dizer a vocês que eu tirei muitos ingredientes para a minha vida nessa semana a partir do estudo dessa lição. Bom, começando com o domingo, o método. Quando se fala de método, você pode trabalhar 3 coisas que são fundamentais na educação em família: a comunhão, a instrução e o serviço. Associado a essas 3 palavras, você tem aqui a adoração, que é o produto da comunhão. Você aprende a adorar aquele que você conhece e reconhece como Senhor na sua vida. Então, o aspecto da comunhão com Deus, ela produz a essência da verdadeira adoração. Quando se fala de instrução, está ligado, portanto, ao aspecto doutrinário, do aprendizado, da classe propriamente dita, da aula propriamente dita. Então, essa instrução deve ser baseada no assim diz o Senhor. E quando se fala do serviço, vamos à parte prática da missão. Então, você tem aqui o aspecto da adoração, ligado à comunhão, da doutrina, ligado à instrução, e o aspecto do serviço, ligado à evangelização. Associado a isso, você tem o principal conceito da adoração é uma resposta de amor. Então, você pode explorar isso também. A principal instrução na doutrina é Cristo. Se você tirar Cristo de qualquer doutrina, ela vira apenas uma lei estática, uma lei complexa e, às vezes, apenas arbitrária. Cristo, na doutrina, é a dose maleável do amor que produz o gosto e o sabor da obediência, ok? Na parte do serviço, quando você ministra, ou vai para a prática do que você aprendeu com Deus, do que você aprendeu com Cristo, você vai praticar aquilo que produz a fé em outras pessoas. Então, o impacto do seu aprendizado na comunhão e da instrução recebida em Cristo faz com que você se torne um mestre no ensino. E esse ensino é o nosso serviço e que está ligado à evangelização e que, por sua vez, produz a fé. Não esqueça que a fé é fruto de ouvir a palavra de Deus. Com isso, se estabelece um vínculo entre a família biológica com a família espiritual. A família espiritual deveria sair da família biológica. A célula máter da sociedade é a família, tanto quanto a célula máter da igreja também é a família. Então, dessa base surge um método muito próprio, muito eficaz para a formação da família espiritual de Deus aqui na Terra. Bom, esse é um aspecto que você pode explorar na lição de domingo. Segunda-feira, eu chamo a atenção para o exemplo que foram os pais de Jesus. A lição, na lição de segunda-feira, ela até apresenta um outro título, que é a infância de Jesus. Mas, se você observar, a lição está falando basicamente dos pais. É lógico que isso determinou o que foi a infância e o desenvolvimento de Jesus. Determinou, foi um fator determinante. Mas é importante você chamar a atenção na segunda-feira para os pais. E quando se fala dos pais, 2 aspectos eu aprendi e que são lições de aprendizado para uma família que deseja ser redimida. Ok? Não esqueça do esboço, do escopo, da cosmovisão da lição, que é educação e redenção. Então, humildade e santidade são aspectos importantes que produzem a verdadeira redenção. Quando os pais de Jesus, especialmente a mãe, Maria, diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim, isso é um aspecto da humildade. E quando você vê José, por exemplo, aceitando a orientação divina de que ele não deveria rejeitar sua esposa, porque o que dela seria gerado era do Espírito Santo, aí você vê um aspecto da santidade em José.
Primeiro, por aceitar, reconhecer e submeter-se à vontade de Deus. Então, são dois aspectos importantes que eu penso que os pais devem também ter no processo da educação dos seus filhos. É humildade e santidade. Humildade para obedecer, santidade para ensinar. Porque senão vira tudo uma questão de autoridade, ok? E às vezes a autoridade destituída da humildade ou da santidade, ela vira arbitrariedade, ok? Terça-feira. Eu sugiro a você, na terça-feira, aproveitar a pergunta que é feita, porque essa pergunta, como podemos desenvolver fortes relacionamentos familiares, é a pergunta crucialmente importante na lição dessa semana. Aliás, por causa dessa pergunta, você tem uma resposta final na lição dessa semana. Então, você explore bem essa pergunta, ouça, não discuta, apenas ouça as respostas que serão apresentadas e deixe para usar a aplicação dessa pergunta no final da lição. Mas ela é importante que seja feita, tá? Quarta-feira e quinta, eu sugiro que você faça uma abordagem conjunta. Por quê? Essa função dos pais é exatamente para não esquecer, para não esquecermos. Então, dentro dessa temática de quarta e quinta-feira, eu sugiro que você abra a Bíblia, sim, na classe. E olha, aqui talvez esteja o ponto onde você vai precisar tomar mais tempo na lição. Então, se a lição tem 45 minutos, que é a proposta para esse trimestre, o que é que você deve fazer? Reserve aqui uns 5 minutos para esse aqui, uns 10 minutos para esse conjunto aqui. Não, perdão. 5 minutos para esse aqui, 5 minutos para esse aqui e 5 minutos para esse. Seriam 15 minutos para essa primeira abordagem. Estou falando considerando que você já tem usado algum tempo para isso aqui. Então, eu imagino que até aqui, terça-feira, você já usou 20 minutos. Então, 15 minutos use para isso aqui, quarta e quinta-feira. 20 com 15, 35. E você tem 10 minutos para a parte final da lição, tá bom? Tente se enquadrar dentro desse tempo. Ensaie a sua abordagem dentro desse tempo, ou cronometre, ou fique com alguém na unidade de ação marcando esse tempo, porque é importante que você comece e termine a lição dessa semana. É muito importante. Olha, nesse aspecto da função dos pais, e para não esquecer, a minha sugestão, então, é que você pegue a Bíblia e leia Efésios 5, 22 e 23. Eu não vou ler agora, tá? Mas você pode ler. Eu quero destacar só as palavras-chave desse texto. Preste sua atenção. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, submissão como ao Senhor. Trabalhe isso aqui. Depois, o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, submissão como ao Senhor, cabeça como Cristo é o cabeça da igreja. Essas são as referências, para não esquecer. E assim deve ser a função dos pais. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, devemos também estar sujeitos uns aos outros. Olha o aspecto, a sujeição da igreja a Cristo é uma resposta do amor de Cristo pela igreja. No versículo 25 diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, chame a atenção para esses aspectos. Submissão, como ao Senhor, cabeça, como Cristo, para a gente não perder a referência e nem perder a cabeça na hora de abordar esse tema, ok? E, finalmente, você fala do propósito da verdadeira educação. Quando nós reconhecemos a autoridade e quando o amor está sendo exercido, que é o que está presente aqui no texto, aí vem o resultado da educação. Santidade, para que a santificasse. E o propósito final da educação, apresentar uma igreja gloriosa. Olha, substitua a palavra igreja por seus filhos. E você entenderá que o segredo para um filho ser apresentado para Deus de forma gloriosa será você aprender a viver em submissão e reconhecer a autoridade de Deus. Ok? Quando vai para Deuteronômio, é outro texto que você precisa trabalhar. Esse texto aqui ele já levaria meia hora de abordagem. Então, pontue. A instrução foi dada aos pais. Aqui em Deuteronômio 6, a instrução não foi dada aos filhos.
A instrução foi dada aos pais, para que eles façam o quê? Que eles amem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Se os pais não aprenderem com o mestre, como eu falei no início aqui, na comunhão, se eles não aprenderem essa instrução, que é a instrução, ouça, ó papai, ouça, ó mamãe, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Pronto, essa é a doutrina básica, fundamental, para que o processo da educação seja pleno, completo e produza redenção. Ouça, ó meu filho, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a instrução. Você aprendeu isso? Agora sim, ensine para o seu filho. É isso que diz o texto de Deuteronômio 6, 4 a 7. Eu convido você a ler em oração os 2 versos de Efésios e Deuteronômio para que você possa fazer uma aplicação à sua família. Substitua, na medida do possível, qualquer nome pelo seu, ok? Ou pelo nome dos seus filhos. E faça uma leitura dinâmica desse texto com a sua classe, com a sua unidade. É extraordinário. Esses 2 textos são extraordinários. Eu penso que eles comporiam somente esses 2 textos comporiam a lição dessa semana. Bom, indo para a parte final, não esqueça, eu apresentei para vocês a sugestão de 5 minutos aqui para a introdução, 15 minutos para domingo, segunda e terça, depois 10 minutos, você vai organizando aí seu tempo, ou 20 minutos, depende como você se organizar. O importante é que a parte maior da lição fique aqui. E os minutos finais para a conclusão. O nível de relacionamento entre os educadores e os alunos, sejam pais e filhos ou professores e alunos, com frequência determina se o aprendizado está acontecendo ou não. Por que eu trouxe esse texto da lição? Para chamar o aspecto dessa pergunta que foi feita na terça-feira e preparar-nos para a resposta. Como podemos desenvolver fortes relacionamentos? Olha só, o nível de relacionamento entre educadores e alunos determina se o aprendizado está acontecendo ou não. Então, aqui vem um aspecto importante do aprendizado dessa lição. Por isso que eu estou fazendo um exercício toda semana de responder essa pergunta. O que você aprendeu nesta semana? Vejam, o que é que eu aprendi? A necessidade de construir relacionamentos. Na família, existe uma necessidade de construir relacionamentos, porque esse nível de relacionamento é que vai determinar o aprendizado. Então, eu sugiro que você feche a lição dessa semana apresentando este ponto aqui. A resposta da lição de terça-feira está no final da lição, quando você considera a importância do relacionamento. Então, com base na resposta a essa pergunta, que é perceber o nível de relacionamento, então eu destaco a palavra-chave da lição dessa semana: comunicação. Entenderam? Está sendo um exercício para mim terminar com a palavra-chave. Eu sempre conversava com ela. Mas agora, entenda, se não houver comunicação, relacionamento não se estabelece. Se não houver relacionamento estabelecido, comprometeu-se o ensino e o aprendizado. Entenderam? Então, o meu apelo para você no final da lição desta semana, e é um apelo que eu sugiro que você faça aos seus alunos na classe, é que desenvolvam o relacionamento, especialmente a comunhão, porque com base na comunhão se estabelece com base na comunicação se estabelece o relacionamento. E por força do relacionamento, a depender do nível de relacionamento que você desenvolve com seus filhos, a qualidade do ensino e o aproveitamento do aprendizado será medido com mais qualidade. Bom, a lição hoje demorou um pouquinho aqui no meu esboço, mas ela é extraordinária, então você precisa rever esse vídeo, dar a pausa que for necessário, faça as suas anotações. O importante é que você não tente replicar tudo que eu falei, mas, sobretudo, compreender o que eu falei. E quando você compreende, se houve uma boa comunicação no nosso relacionamento aqui, haverá um bom ensino e um bom aprendizado na sua classe. Que Deus te abençoe, te conceda o Espírito Santo para que o êxito seja o ensino e a redenção. Um abraço e até a próxima semana.